Fala galera, tudo bem? Nós somos da Secretaria de Esportes e hoje vamos apresentar para vocês a exposição Esportes e Suas Curiosidades. Através dela, você aí de casa vai poder conhecer um pouco mais sobre a história, curiosidades e evolução de diversas modalidades esportivas. Vem com a gente! A esgrima é considerada o esporte mais antigo dos Jogos Olímpicos, desde sua primeira edição em 1896 em Atenas. A modalidade pode ser disputada em 3 categorias, usando 3 armas diferentes: sabre, espada e florete. Uma curiosidade bastante interessante dessa modalidade é que, através dos fãs do filme Star Wars, hoje existe a luta de esgrima com sabre de luz. E desde 2005, uma escola dos Estados Unidos dá aula de esgrima com sabre de luz. Um dos maiores jogadores da história do basquete americano foi Shaquille O'Neal, maior tanto em técnica quanto em tamanho. Ele media 2,16 m de altura e pesava 147 kg e sempre chamou a atenção pelo número do seu sapato, 56. Esse tênis que vocês estão vendo aqui, ela é a réplica do tênis de Shaquille O'Neal com o número 56. Uma curiosidade bastante interessante é que dentro desse tênis é possível colocar o líquido de 4 latinhas de refrigerante. Tá? Ele conta que na adolescência sofreu muito com dores, porque era difícil encontrar qualquer calçado com um número maior que 50. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o tênis. Os jogos dos 4 principais torneios de tênis do mundo, conhecido como Grand Slam, ele é realizado em 3 tipos de quadras diferentes. Aqui temos a quadra de saibro, que é conhecida como a quadra de terra batida. Só que a terra, na verdade, é pó de tijolo. É um piso mais fofo que torna o jogo mais lento. Aqui temos uma quadra sintética. A base dela é toda de asfalto recoberta com resina. E aqui encontramos a quadra de grama. A grama dessas quadras geralmente é densa e bem baixinha, podada a uma altura de 8 mm. Nessa quadra, o ritmo do jogo é o mais rápido dos 3. Agora eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o tênis de mesa. Um grupo de turistas da Inglaterra trouxe o tênis de mesa para o Brasil em 1905. Mas as competições só começaram 7 anos depois. Os ingleses criaram a modalidade por volta de 1880. Usavam bolas de borracha e o meio da mesa era delimitado por um barbante. O engenheiro James Gibb importou as recém-criadas bolas de celulose dos Estados Unidos e deu uma nova cara ao esporte em 1900. O som que a bolinha faz ao bater nas raquetes e nas mesas inspirou o nome ping-pong, que foi registrado por uma fábrica de brinquedos americana. Por isso, os ingleses acabaram batizando o esporte de tênis de mesa. E você aí, já ouviu falar em badminton? O jogo nasceu na Índia há séculos atrás e era chamado de pona. Soldados do exército inglês levaram essa novidade para a Inglaterra em 1870. Agora nós vamos falar um pouco sobre as curiosidades da natação. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos, em 1896, em Atenas, as competições não foram feitas na piscina, como estamos acostumados a ver. Ela foi feita na Baía de Zéia, e naquela ocasião a temperatura não passava de 13 graus. Um nadador americano pulou dentro da água e saiu pedindo ajuda dos médicos, pois estava sendo congelado. Hoje, as provas são disputadas em piscinas com 3.750.000 litros de água. Elas medem 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Agora vamos falar um pouco do futsal. Há 2 versões sobre a criação do futebol de salão, hoje conhecida como futsal. Uma delas diz que começou a ser praticado em Montevidéu em 1932. A maior goleada da história do futebol foi em um jogo entre Brasil e Timor-Leste. Na ocasião, Brasil 76 e Timor-Leste 0.
ciclismo foi criado na França, né? A primeira participação dele nas Olimpíadas foi em 1896. No início, as primeiras bicicletas participadas das Olimpíadas pesavam 16 quilos, né? Aí, com a evolução do ciclismo, ela passou a pesar 3,5 quilos. E as estruturas da bike, né? Que a gente vai falar de quadro, que evoluíram, né, com os seus materiais, né? Começou com cromolibdênio, né, que foi um dos materiais leves, depois passamos para o alumínio, aí depois fibra de carbono e o titânio. Aqui a gente vai falar do levantamento de peso, né? E aqui a gente vai descobrir quem é o homem mais forte que já existiu, né? O halterofilista georgiano é o Lasca Talactese, que estabeleceu o levantamento de peso ao conseguir levantar um peso combinado de 473 quilos, né? E nos movimentos de arranque, 215 em arremesso, isso dá quase 5 vezes o peso dele. A formiga, por exemplo, que é um dos animais mais fortes que tem, que é a formiga, ela levanta 50 vezes o peso dela. E depois a gente tem o mais forte de todos, que é o besouro, né? Ele consegue levantar 850 vezes o seu peso. Traduzindo, o besouro é o animal mais forte do mundo. Agora vamos falar do atletismo. Inclusive, a gente tem duas competições que são muito difíceis, que tem um gasto de energia enorme, que no masculino chama-se decathlon e no feminino chama heptathlon. No masculino são 10 provas, né, que eles vão fazer durante 3 dias. E no feminino, 7 provas que fazem em 2 dias. E essas provas, ela tem um gasto de energia enorme. No único dia, o decathlon chega a perder 3 quilos, né, e gasta 6.500 calorias, o equivalente a 15 pratos de macarrão, né? Nas provas de velocidade, os atletas calçam sapatilhas que são tão leves quanto as sapatilhas de balé, né? Foi desenvolvido sapatilhas, né? Elas têm pregos na sola, né, para aderir com mais firmeza no chão, para melhorar a aderência do atleta. Elas pesam 170 gramas, né? 30% menos do que uma sandália havaiana. Então, vamos falar do handebol, né? Um esporte que hoje é bem desenvolvido no Brasil, né? E ele chegou no Brasil na década de 1930, trazido pela colônia alemã. O handebol de alto nível, ele costuma usar um tipo de cola especial, né, importado da Alemanha, né? Então hoje o Brasil já tem com facilidade encontrado no Brasil, mas é uma cola que passa na ponta dos dedos para que a bola tenha mais fixação. Isso é uma curiosidade. Esse é o polo aquático, né? Ele originou na Inglaterra e na Escócia. Ele é originário de lá. Eram jogados nos rios, né, na época, porque não tinha piscina. No lugar que hoje é o gol, era colocado bote. E as bolas eram colocadas lá dentro desse bote para originar o ponto, né? As bolas eram feitas de bexiga de porco na época, né? E também a evolução que teve foi em 1888, quando eles projetaram o gol, né, dentro do polo. O gol que é usado no polo aquático, ele é feito de nylon, tem uma proteção especial nas laterais para evitar lesões e que os jogadores não agarrem as orelhas dos rivais, né? Uma equipe sempre joga com o gorro branco e a adversária com uma cor escura, né? Não pode ser amarelo para não confundir com a bola. Esse é o nado sincronizado, um esporte desenvolvido especialmente somente por mulheres, né? E o nado sincronizado é uma espécie de balé aquático, né? O cabelo das competidoras está sempre certinho, aparentemente intacto, mesmo depois de movimentos dentro da água. Muita gente pensa que elas nadam com gel, mas o segredo é outro. Para manter a fixação do penteado, as nadadoras usam gelatina incolor. Aí vamos falar também da música, né? A música é fundamental para executar bem as coreografias, mas como elas conseguem essa façanha se fica boa parte do tempo submersas, né? Então vamos lá ver como que elas ouvem. Existem caixas de som dentro da piscina para que elas possam ouvir a música e se orientar durante a prova. Então essas foram a evolução que existiu dentro do nado sincronizado. Mesmo com tanta projeção midiática dada ao esporte, o nosso país enfrenta muitos desafios, com grandes índices de sedentarismo e doenças ocasionadas pela alimentação inadequada e pela falta de atividade física. Ampliar a cultura esportiva das comunidades se apresenta como um dos caminhos mais eficazes para estimular as pessoas
a adquirirem novos hábitos. E essa foi a nossa exposição. Venha conhecer!